Oi, pessoal, tudo bem? É o professor Rodrigo. A videoaula de hoje nós vamos falar sobre modalidades da ginástica. Então, ela é uma introdução ou uma retomada sobre as diferentes modalidades. Por que essa retomada, gente? Eu percebi que lá na avaliação diagnóstica, algumas pessoas já colocaram já diversas modalidades da ginástica, conseguiram identificar isso e outras não. Então, antes de falar sobre uma modalidade específica da ginástica, sobre a que nós vamos estudar esse ano, eu vou dar um panorama geral. Nós vamos olhar um pouco sobre algumas modalidades que existem da ginástica. Não são todas, que são muitas, mas eu vou colocar aqui vários exemplos para a gente reconhecer que existem várias modalidades da ginástica e algumas coisas são parecidas, semelhantes e outras diferentes entre elas. Tá bom? Então, a primeira coisa, pessoal, que eu percebi na avaliação diagnóstica, muita gente respondendo, às vezes, sobre corridas, sobre algumas modalidades que são do atletismo. Então, exercício e corrida não é a mesma coisa que ginástica. Então, uma corrida ela faz parte de uma modalidade que chama atletismo. Essa nós vamos estudar depois, mais para frente, em outro momento. Tudo bem? Mas para saber que a corrida em si, quando faz a corrida sozinha, é uma corrida, ela faz parte do atletismo. Tudo bem? Eu percebi isso na avaliação diagnóstica, algumas pessoas colocando as corridas dentro da modalidade de ginástica. Então, não é todo exercício que é uma ginástica. Então, a ginástica tem algumas modalidades. Então, nós vamos olhar alguma delas hoje, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro grupo de ginásticas. Então, o primeiro grupo que eu vou mostrar para vocês são ginásticas esportivas. O que são esportes? Vamos relembrar disso primeiro. Esportes são práticas que têm regras iguais ou muito parecidas no mundo inteiro. Como que eu sei que tem regras iguais ou parecidas? Normalmente tem campeonatos, Olimpíadas, Mundial, onde tem campeonatos e alguém que organiza esse campeonato. O basquete tem o campeonato, tem a FIBA que organiza, o futebol a FIFA. Então alguém que organiza esse campeonato. A ginástica tem a Confederação Internacional de Ginástica. Então ela organiza e quando tem um campeonato sempre tem as mesmas regras ou regras muito parecidas em todo mundo. Então, isso é um esporte. E o esporte, gente, ele tem outra coisa, ele sempre tem competição. Existem práticas que não são esportes, que tem competição? Existem. Mas para ser esporte tem competição e é uma competição que acontece com regras iguais ou muito parecidas em todo mundo. Então, essas primeiras ginásticas que eu vou mostrar são ginásticas esportivas. Professor, por que é importante eu saber se é uma ginástica esportiva ou não? Porque se ela é uma ginástica esportiva, ela tem uma competição, é diferente o objetivo dela de outras. Então, nós vamos ver outros exemplos mais para frente, tá bom? Então, aqui um primeiro exemplo de ginástica esportiva, uma das mais famosas aqui no Brasil, que é a ginástica artística. A ginástica artística, ela tem a trave, o solo, a argola. O Brasil tem medalhas em Olimpíadas, em Mundial, tem a trave de equilíbrio, a barra, o cavalo, o salto sobre a mesa. Então, a ginástica artística é uma ginástica competitiva, esportiva. Outro exemplo de ginásticas esportivas, ginástica acrobática. A ginástica acrobática, ela acontece com mais ou menos 3 ou 4 ginastas, tem variações, mas em média 3 ou 4 ginastas, com música no solo, com acrobacias, que também é atribuído uma nota ao final. Então, após uma pessoa fazer a sua apresentação, pessoa individual ou grupo, coletivo, ter uma nota atribuída. E isso faz ter uma competição, porque a sua maior nota é atribuída com a nota de um adversário, para ver quem ficou na frente. Ginástica de trampolim. Pessoal, a ginástica de trampolim não é tão conhecida no Brasil, mas ela é uma ginástica muito popular em outros países do mundo. Tem aqui sim, no Brasil, mas ela não é tão conhecida. Ela também, às vezes, nós chamamos de pula-pula. Não é a mesma coisa, mas a ideia é parecida. É o pula-pula, o trampolim, que é de fazer um salto e tentar fazer uma manobra, um movimento mais difícil possível, junto com a estética, com a beleza. Então, dificuldade do movimento com a estética. Quanto mais difícil o movimento
for, maior a sua nota. Então, essa é a ginástica de trampolim. Ginástica rítmica é outra modalidade bem conhecida no Brasil. Tem masculino, feminino. Algumas pessoas falam que ela é só feminina. Não é certo isso. Tem apresentações masculinas também. Todas as ginásticas podem ser praticadas por todas as pessoas. Então, a ginástica rítmica ela tem apresentações individuais, com alguns aparelhos, ou coletiva, que é em grupo. Então, os aparelhos que são utilizados na ginástica rítmica é a fita, o arco, a bola, a massa. Pode ser em combinações, utilizando 2 aparelhos em uma apresentação. Também é uma ginástica esportiva. Ao final da apresentação, seja individual ou em grupo, tem uma nota atribuída para poder fazer uma comparação depois. Gente, agora eu vou entrar em outro grupo de ginásticas, mas antes de entrar no outro grupo, é importante lembrar o quê? Esportiva significa que tem esportes, campeonatos, mas não quer dizer que nós não podemos fazer adaptações. Então, nós temos que saber que existe sim o campeonato, existe aquela modalidade onde tem uma competição, mas na escola e em outros lugares nós podemos fazer para o lazer, para a diversão na escola, que às vezes não precisa ser com a competição, mas para conhecer, nós temos que saber que ela é sim uma ginástica esportiva, mas nós podemos fazer adaptações aqui na escola ou em outros lugares, tá bom? Agora, outro grupo de ginásticas. Existem ginásticas aeróbicas, de academia, ou em lugares livres, parques. Você faz uma atividade livre com exercícios com capacidades físicas, seja para força, para flexibilidade. Então, ginásticas de academia, nós também chamamos de ginástica aeróbica, que é quando você faz uma corrida, mas não é só a corrida em si, igual você vai correr no atletismo, vai correr numa rua. É uma corrida, você corre e depois vai fazer uma parte de exercícios, como de flexibilidade, força, resistência. Então, tem uma sequência. Tem várias modalidades dentro da ginástica de academia. Em outro momento, nós entramos e falamos disso, tá bom? Aqui um outro exemplo de ginástica, de ginásticas que são aeróbicas, que é a ginástica laboral. Tem a ginástica laboral, a ginástica funcional, que a ginástica laboral são alongamentos, normalmente pessoas durante o trabalho, mas durante o estudo também, viu? Ainda mais agora, ficando muito na frente do computador, sempre bom parar 5, 10, 15 minutos, fazer exercícios de flexibilidade, de alongamento e também mexendo, dinâmico, para poder mudar um pouco a postura, ajudar. Então, a ginástica laboral é uma ginástica que pensa mais na questão da postura, da saúde, não é uma ginástica de esportiva. Então, tanto a primeira ginástica, a de academia, ou em parques, lugares livres, são ginásticas que acontecem pensando principalmente na saúde. Saúde numa visão mais geral também, para diversão ou para a questão do corpo, às vezes evitar uma doença, pressão, então vários motivos. Então, quando fala saúde, não é só doença, isso também faz parte de ter uma boa saúde, mas a questão de você às vezes ficar mais feliz, não ter um estresse, faz parte da sua saúde também, tá bom? Então, olha como essas duas ginásticas que eu mostrei, as últimas, são diferentes das primeiras, elas não têm competição. Agora, outra modalidade de ginástica. Tem algumas pessoas que consideram, outras não. Eu considero que é sim o circo uma modalidade de ginástica, principalmente quando usam movimentos das capacidades físicas. Mas no circo, eles querem uma competição, eles querem competir, ver quem tirou a maior nota no circo. É esse o objetivo do circo, gente? Ver quem tirou uma nota maior, para poder ver, o palhaço, ou malabares, quer ver quem consegue ganhar do outro? É esse o objetivo? Não. O circo, ele tem uma ginástica de apresentação, mas não para uma nota, uma apresentação para o lazer, para a diversão, para entretenimento do público. Então, são outros objetivos. Então, a ginástica de circo, pessoal, é uma ginástica que tem sim uma apresentação, mas diferente das esportivas, não tem uma nota, não é um campeonato. Então, o objetivo é outro. Então, tem outros objetivos.
Então, olhem que diferença grande. Uma apresenta pensando em competir, ver quem ganha, quem fica em primeiro, em segundo. A ginástica de circo não. Ela tem sim uma apresentação que é para diversão, para o lazer, e ela é mais aberta. Você pode criar movimentos. Você pode usar movimentos de diversas ginásticas diferentes, de danças, de atividades livres, ou até inventar um movimento novo. Por que não? A ginástica de circo, ela é aberta para isso, tá bom? Então, gente, agora nós vamos entrar em outra modalidade, que é uma modalidade que não é tão conhecida no Brasil, mas ela é muito legal. É até uma das que eu mais gosto. Chama ginástica para todos. Por que eu gosto dessa ginástica? Ela é uma ginástica que ela envolve o movimento de todas as outras ginásticas. Ela é muito parecida com a ginástica de circo. Ela também é uma ginástica de apresentação que não é para nota. Ela é uma ginástica de apresentação para você poder se divertir, o lazer, entretenimento. Então, é uma ginástica que você pode usar movimentos de todas as outras ginásticas, assim como a do circo, artística, rítmica, de trampolim, movimentos da dança, movimento livre, de outros esportes, e criar uma ginástica para todos, uma apresentação muito diferente da outra, porque cada grupo cria movimentos. Tem pessoas desde 4, 5, 6 anos, crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, às vezes na mesma apresentação. A ginástica para todos, ela respeita muito o limite de cada um. Todo mundo pode participar, tá bom? Então, a ginástica para todos é uma criação de movimentos. O que é a principal diferença dela para o circo? Elas são muito parecidas. Ela tem um pouco menos aquela questão do circo de ser engraçada, de ser algo, um entretenimento mais divertido. Ela é uma ginástica que vai mostrar, também tem sim um grau de diversão, mas esse ponto é uma das principais diferenças. Tem outras, mas isso a gente também vê com mais calma depois. Mas elas são muito parecidas sim. Uma pirâmide humana também faz parte. Isso nós já fizemos aqui, para quem já era aluno da escola, o ano passado, nós já fizemos já em alguns momentos pirâmides humanas, as salas que não deu tempo nós vamos fazer isso depois, assim que tiver disponível e puder. Então, a pirâmide humana é um dos movimentos da ginástica de circo, tá bom? Gente, então agora, para a gente poder fazer uma retomada, o que vocês vão responder? Uma retomada sobre o que foi conversado aqui nesse vídeo. É uma visão geral sobre as modalidades de ginástica. Depois nós vamos olhar cada uma. O que eu quero que vocês respondam? A ginástica para todos faz parte de qual? Ginástica esportiva, de competição, ginásticas aeróbicas ou de academia, de parque, atividades livres, ou ginástica de apresentação, sem competição, sem nota. Então, qual das três? Aí vocês vão escrever qual das três e vão justificar, explicar o porquê. Tudo bem? Então, ela é, por exemplo, ela é esportiva porque tem a ginástica para todos, tem uma nota depois, tem que ter uma nota, ver quem ganhou, ou não. Ela é uma atividade mais livre, eu faço um movimento pensando na saúde, não me preocupo com nota, nem apresentação. Ou a terceira, ela é uma ginástica de apresentação, que pode criar movimentos e não se preocupa em competição. Então, vocês vão me falar, então, em qual dessas três que ela entra a ginástica para todos, tudo bem? Segunda parte. A segunda parte é uma prática. Então, tentam lembrar tudo aquilo que a gente já conversou nesse momento da pandemia, que é o cuidado com a segurança, onde que vai fazer o movimento, mas eu quero que vocês tentem realizar movimentos possíveis em casa, que não sejam movimentos que coloquem o pescoço no chão, ou muito arriscados, mas movimentos, por exemplo, uma parada, abrir o braço, ou um movimento do circo, essas imagens que eu fui mostrando, ou outras que vocês pesquisarem. Movimentos que dê para fazer preferencialmente de pé, tá bom? Eu sei que é mais legal fazer um rolamento, tem outros movimentos que são mais legais, mas esses que tem que fazer um rolamento, um pouco mais perigosos, nós deixamos para quando voltar autorizado a fazer esses movimentos na escola. Quando eu professor, eu ajudo vocês, tá bom? Nós vamos fazer num lugar acolchoado, mais adequado. Então, façam movimentos das diferentes ginásticas de maneira livre. E também pode criar movimentos. Por que de maneira livre? Mais para frente,
Nas próximas aulas aí eu vou conversar sobre sequências, sobre como que nós vamos montar uma sequência, vou direcionar. Primeiro eu quero que vocês façam esses movimentos, depois outros. Então, por enquanto, nesse primeiro momento, movimentos que vocês já conhecem de algumas ginásticas de maneira livre. Tudo bem? Então,